Olha, o maior desafio eu diria que é sim a questão de segurança, né? A guerra ainda continua e infelizmente está longe de acabar, né? Só nessa semana, por exemplo, a gente teve mais de 200 ataques na Ucrânia em todo o país. Então, um número bastante expressivo. Hoje, mais cedo, antes mesmo dessa entrevista, eu estava no esconderijo, porque tivemos uma sirene, né? Uma sirene tocou, enfim, isso significa que em algum lugar daqui da região de Kiev é, estava tendo algum tipo de ameaça de segurança. Então, a dificuldade maior é essa, né? Isso significa que o acesso também é muito limitado às populações que estão afetadas por essa guerra. Isso torna o trabalho logisticamente mais difícil, né? O PMA conta com uma força logística muito grande. Nós temos mais de 30 caminhões por todo o país, armazéns onde a gente coloca também esses alimentos, essas food boxes, né, que a gente chama, que vão ser distribuídas, e isso, de certa forma, facilita o nosso trabalho, mas o acesso às populações que mais precisam ainda é muito limitado. Então, há relatórios mensais de milhões de pessoas que ainda precisam da ajuda humanitária. Em 2024, apenas mais de 14 milhões de pessoas precisam de algum tipo de ajuda humanitária aqui na Ucrânia. Dessas 14 milhões de pessoas, 7 milhões precisam de assistência humanitária em termos de alimentos, ou seja, precisam de comida, né? Então, os números são muito grandes e, como eu disse, o maior impedimento ainda é a questão da segurança, né? A gente conta com uma equipe que é especializada, né? Pessoas que são treinadas para fazer esse trabalho e também com o apoio dos ucranianos que nós tivemos que recrutar quando chegamos aqui em 2022, né? 70% da nossa força de trabalho hoje é de ucranianos. Então, eles conhecem também o terreno, eles conhecem a geografia do país, isso de certa forma facilita. Mas sem paz, torna-se muito difícil chegar às populações que mais precisam. Olha, o que eu quero dizer é que a Ucrânia ainda precisa de ajuda, né? O sofrimento das pessoas, o sofrimento do povo ucraniano ainda ecoa, né? Após o início da guerra, por esses 2 anos, né? Que nós estamos aqui. Então, obviamente que nós tivemos acesso a populações que antes estavam sobre o controle, né? Da Rússia, assim que essas populações, por exemplo, em Kherson, em 2022, em outros lugares, né, as agências humanitárias, as equipes que trabalham com assistência humanitária conseguiram chegar a essas populações. Mas a linha de contato, né, a linha do conflito, ela muda constantemente. Então não dá para precisar se houve uma melhora ou se não, porque se tínhamos acesso a uma determinada área há alguns meses atrás, esse acesso hoje ele é comprometido, né? O que a gente sabe é que ainda há milhões de pessoas que precisam do acesso, que precisam da ajuda humanitária, ainda há milhões de pessoas que precisam da ajuda humanitária, é, espalhados pelo país e principalmente nas áreas que ainda estão sob o controle da Rússia.
E isso requer um esforço muito grande, um investimento de muito dinheiro para que esses lugares, né, essas áreas que antes produziam alimentos voltem a produzir alimentos. Nós do PMA, juntamente com a FAO, né, com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, nós estamos implementando um projeto de agricultura. Desculpa, deixa eu repetir. Nós do PMA, juntamente com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, desde o ano passado estamos implementando um projeto de deminagem agrícola, né? Se eu puder traduzir isso do inglês, agricultural demining, que na verdade foca em ajudar os pequenos produtores, os pequenos produtores agrícolas a limpar os seus terrenos de minas, né? Isso é um trabalho de formiguinha, porque requer muita dedicação e muito investimento, como eu disse, mas a gente não pode deixar que uma população que antes vivia da sua própria subsistência, né, agora tenha que depender da assistência humanitária. Então, por essa razão, nós estamos implementando esse projeto em Kharkiv Oblast, que é considerado o território, a região da Ucrânia com o maior número de acidentes por minas, né? E estamos expandindo esse projeto também para outras regiões do país, como Mykolaiv e possivelmente outras regiões nesse ano de 2024. É um esforço coletivo para que a Ucrânia consiga retornar a esse posto, né, de produtor agrícola, produtor de grãos, de trigo, e que consiga, então, os pequenos produtores consigam prover a sua subsistência e os grandes produtores consigam entregar alimentos para outras regiões do mundo. Olha, o que eu posso dizer é que eu cheguei aqui em junho de 2022, especificamente na Ucrânia, mas assim que a guerra começou, houve uma mobilização internacional, principalmente nas agências humanitárias, por conta da gravidade, né, do conflito. E eu fui então chamado para vir para cá, por conta da experiência e por conta de algumas habilidades, né, profissionais que eram necessárias aqui no terreno. E então cheguei aqui em junho de 2022 e tem sido 2 anos de muito aprendizado, principalmente junto ao povo ucraniano. A gente ouve falar sempre na mídia da resiliência do povo ucraniano, e é uma verdade. Ver a forma como eles levam a vida a despeito das ameaças de segurança nacional, a despeito da disrupção de serviços básicos como energia, como acesso à água, acesso à alimentação, como eu disse, a mercados, bancos, escolas, né? O número de crianças que tiveram que migrar das áreas mais próximas ao conflito para outras áreas um pouco mais seguras do país é um número muito grande, né? Mais de 800 mil crianças ainda estão localizadas muito perto da zona de conflito. Então, ver que essas famílias, apesar de tudo isso, ainda conseguiram manter-se de pé, acho que para mim isso foi o maior aprendizado, né? Quando a gente vem para um país estrangeiro como internacional, a gente procura se integrar com essas comunidades, né? Costuma buscar essa integração. Mas fazer essa integração em meio a tanto sofrimento é um desafio ainda maior. Então, eu procuro olhar para essa população, tentando aprender como eles conseguem sobreviver a tamanha dor e tamanho sofrimento. Tenho colegas maravilhosos aqui no escritório que me ajudam também a entender um pouquinho melhor da cultura ucraniana. Então a gente aprende algumas coisas, algumas expressões, palavras, a língua ucraniana também, que é uma língua muito bonita, e sai para jantar, e sai para almoçar em momentos em que isso é possível, né? Porque, como eu disse, o número de ataques ainda é muito constante e, e acaba sendo bastante disruptivo. Então, não dá para se programar muito o que, que você vai fazer no final de semana, porque pode ser que haja uma ameaça grande
e os seus planos de final de semana acabam que não se cumprem. Queria também dizer que as pessoas que vivem hoje mais próximo da linha de conflito, né, que por alguma razão não migraram para outras áreas do país, aqui da Ucrânia, são as mais impactadas, né? Parece óbvio dizer isso, mas há razões para que essas pessoas, né, permaneçam também nos seus locais de origem. Mas o que é grave é que os riscos às quais essas pessoas estão submetidas são muito altos. Os nossos números, por exemplo, indicam que a cada 5 famílias pelo menos uma está sob risco de algum tipo de insegurança alimentar, né? Então, são pessoas, famílias inteiras, que dependem da assistência humanitária e que dependem de comida para sobreviver, que não têm nenhum tipo de alimento ou acesso a mercados, porque a estrutura dessas cidades e desses vilarejos foi completamente destruída ou parcialmente destruída pela guerra. Olha, a Ucrânia é um país agrícola, né? Antes da guerra, a Ucrânia se orgulhava de dizer que era a cesta de pão, né, que alimentava mais de 400 milhões de pessoas no mundo inteiro. Isso é um número bastante expressivo também. Para nós do PMA, a Ucrânia era o nosso supermercado. A gente comprava alimentos da Ucrânia, né, para ajudar e para prover essa alimentação para populações em países africanos, em outras partes do mundo, na Ásia também. E então a Ucrânia sempre teve esse lugar muito especial para as nossas operações. Voltar para a Ucrânia, estar na Ucrânia, sabendo dessa história, né, e desse lugar que a Ucrânia ocupava antes, é uma realidade um pouco triste. É uma realidade muito triste, porque isso significa que um país que antes produzia alimento agora precisa de alimento, né? Muitos produtores, muitos agricultores, principalmente os pequenos agricultores e pequenas agricultoras, sofreram bastante com o impacto da guerra, né? E principalmente o maior impacto dele, o maior impacto da guerra é a questão das minas, né? Hoje, uma grande parte do território ucraniano está sob ameaça de minas, então há equipes mobilizadas já tentando limpar esses terrenos, né, esses quintais de casas e áreas agrícolas é, que foram afetadas por essas minas. Quase 23% das áreas que eram destinadas à produção agrícola hoje estão suspeitas de estarem minadas.